Aí, pessoal, tudo beleza? Voltando aqui com a terceira temporada do Dicas da Rede. E nessa temporada eu vou falar um pouco mais sobre filmes, já que na segunda temporada foi só histórias em quadrinhos. Então, aqui eu vou falar sobre filmes e sobre quadrinhos, tá? Também tentando revezar, mas já adiantando que será mais sobre filmes e sobre lançamentos muito especiais que estão acontecendo aqui no Brasil, principalmente através da Versátil e da Obras Primas. E para abrir essa temporada, eu vou falar sobre um filme que eu gosto bastante, que fazia muitos anos que eu não via e que ele é um dos filmes de gangues muito massa, tá? Eu acho que ele tá no meu, né, ele tá entre os top 5 aí de filmes de gangues de todos os tempos, que é Ruas de Fogo, do Walter Hill. Se a gente for lembrar aí de filmes que tem lutas de gangues, né? Gangues antagônicas, a gente pega desde Amor Sublime Amor, pega Warriors, Os Selvagens da Noite, do próprio Walter Hill, O Selvagem da Motocicleta, que eu adoro, né? Francis Ford Coppola, e Ruas de Fogo. Só que Ruas de Fogo, praticamente a gente tem uma gangue contra um homem só, Tom Cody. E Ruas de Fogo, ele se torna um filme de ação bastante peculiar. Por quê? Porque ele mistura a ação, né, a aventura, com rock and roll. E aqui tem uma pegada ainda de originalidade maior, que é a questão da fantasia, que o Walter Hill fez o roteiro junto com o Larry Gross, e eles pensaram que seria massa colocar o cenário, né, o contexto de Ruas de Fogo, como um tempo e espaço que não pode ser definido. E isso, quando a gente vai analisar o cinema dos anos 80 e a arte dos anos 80 em geral, a gente vê que teve muito essa questão de um retorno estético à década de 1950. Né? Já abre com Blade Runner, que é assim, tá? Então, os filmes fossem aventura, fossem ficção científica, policial, eles puxavam um pouco para o noir, certo? Os musicais antigos. E aqui era o início também da MTV, o início dos videoclipes. E Ruas de Fogo tem essa pegada também videoclipesca, certo? E o que é que conta a história de Ruas de Fogo, né? A gente tem o Tom Cody, que era um cara bacana e tal, mas sempre na dele, que namorou a Ellen durante o tempo, só que a Ellen queria seguir a carreira artística, ela queria ser cantora. E o Tom, né, reservado e tal, e ele resolve ir embora, né, sem mais nem menos, e um ainda gosta do outro, mas eles não dão o braço a torcer. Só que aí a Ellen está no meio de uma turnê e ela é sequestrada por Corvo, que é o líder da gangue dos bombardeiros, né? A gangue de motociclistas tal, inspirada no documentário que tem aqui, né? Nos Hells Angels. E aí a Riva, a irmã do Tom, escreve para ele e pede para ele voltar, porque a Ellen precisa ser resgatada. E aí o Tom retorna àquela cidade que é uma cidade de lugar nenhum, é uma cidade meio de um conto de fadas sombrio, tá? Uma estética que remete pra caramba
os anos 50, né? Tem muito neon, e o neon também é um elemento presente na década de 1980, então tem neon, tem aquela fumaça de gelo seco, né? Aquela fotografia que é sombria, que às vezes trabalha com o preto e uma outra cor, como se um azul, um tom de azul, um tom de verde, né? Aquela coisa meio sombria, que a gente não sabe o que é que vai acontecer. E ao mesmo tempo, tem alguns momentos aqui que é extremamente colorido, quando eles passam por outra cidade, outro bairro, que a gente não sabe dizer direito, né? Fica tudo extremamente colorido, bem new wave mesmo, tá? Bem pós-punk. E aí, o Tom, ele se acerta com o empresário e agora namorado, novo namorado da Ellen, que é o Rick Moranis, né? Sempre faz aquele papel o estereótipo do nerd, né? Aquele cara bem centrado, focado em ganhar dinheiro. E eles fecham aí um valor de $10.000 para o Tom resgatar a Ellen, né? E antes disso aí, o Tom, ele encontra a McCoy, que é ela é como se fosse uma mecânica, assim, de automóveis, que estava no exército também, como ele, né? Só que ela diz assim, que ela é um soldado que não tem mais guerras para lutar. E o Tom também é um ex-soldado, e ele vira meio que, sabe, como fosse um mercenário, e onde tiver alguém que estiver precisando dos serviços dele, ele vai lá e tenta resolver a parada, né? Bom, então ele segue com a McCoy para tentar trazer a Ellen de volta, só que ele compra uma briga com o Corvo e com toda a gangue dos bombardeiros, tá? E ainda mais tem a questão dos policiais que estão no pé dele, no pé do Tom Cody, porque ele meio que fez algumas arruaças, né? Enquanto morava lá. E aí, gente, é realmente uma fábula, como tem logo no início do filme, né? Uma fábula rock and roll. A trilha sonora desse filme é muito massa, porque se a gente vai ter o rock mesmo, aquele rock bem cara de anos 80, a gente também vai ter rockabilly, vai ter doo-wop, né? Com um conjunto que aparece no meio da jornada deles, que são os Sorrells. E os Sorrells, eles bem doo-wop mesmo, tá? E fica muito bonito esses momentos de gêneros musicais diferentes na trama, porque cada gênero musical corresponde realmente a uma situação ali do roteiro, da trama, tá? E essa edição da Versátil tá caprichadíssima, né? Tem essa luvinha aqui, ó, maravilhosa. E eles fizeram as capas da Versátil, né? Que é sempre uma foto. Acho muito bacana isso. E vem com um material bem legal, tá? Ó, aqui os discos. É um disco de Blu-ray e um disco de DVD, tá? O filme tá aqui no Blu-ray e os extras aqui no DVD. Gente, aqui tem mais de 3 horas de extra. Tem um making off de 1h40. Tem meio que um documentário do Rua de Fogo de 1h20. Tem featurettes, tem trilha de cinema, tem foto, tem todos os clipes que foram feitos, né, ao longo do filme. É muito, muito bacana. E aqui tem esse livreto, tá? Com o Michael Paré, que interpretou o Tom Cody, e a Diane Lane, que interpretou a Ellen Aim. Uma curiosidade aqui que tem nos extras é que a Ellen,
ela estava sendo, digamos assim, pensada para ser ou a Daryl Hannah ou a Diane. E aí depois eles escolheram a Diane. E para o casting de Splash, Não Seria Minha Vida, a Diane e a Daryl, digamos assim, competiram para ver quem ficava com o papel, e a Daryl que conseguiu ficar com o papel da Madison, né? Então, muito bacana essa curiosidade. E o Michael Paré, ele era um chefe do restaurante. Ele só tinha feito um filme antes do Ruas de Fogo, né? Que foi Eddie, o ídolo pop. Aí depois acho que ele estava gravando um filme na Austrália, quando ele recebeu o roteiro e achou fantástico. Disse, eu quero participar desse filme. E esse livreto, ó, ele traz, né, a equipe, tá? E um texto bem bacaninha do Heitor Romero, falando justamente sobre essa questão do filme ser atemporal, tá? Ele não tem um ano, uma década definida, e também não ser em lugar nenhum, tá? Tem esses 2 cards aqui, ó. E o pôster original do filme, que eu vou abrir aqui agora. Que essa arte aqui é muito bacana, né? E uma curiosidade também do Ruas de Fogo é que ele foi um filme pensado para ter uma estética de história em quadrinho. O Walter Hill já tinha tentado fazer isso com Warriors, Os Selvagens da Noite. Só que aqui a estética de quadrinhos está muito presente, muito mesmo, principalmente nos elementos de transição, né? Que eles fazem umas coisas meio cortadas, assim, às vezes é na horizontal, às vezes é na diagonal. E essa arte aqui do pôster, ela é feita com a técnica da xilogravura, tá? E assim, por todos esses elementos aí que eu citei, essa questão de ser uma ação com musical, que é intercalada por videoclipes, tem esse anti-herói solitário que é meio que durão, mas ele tem um coração bom. Rua de Fogo, outra coisa interessante também aqui, é que apesar dele ser essa fábula rock and roll, esse filme de ação com musical, ele também, a base dele é o faroeste, né? É o cara, é o estranho que chega numa cidade, ou um cara que volta à sua cidade natal para reivindicar alguma coisa, ou uma vingança, ou uma herança, ou pistoleiro, né, que volta para fazer alguma coisa porque ele foi chamado para resolver alguma situação, enfim, né? Então, é o pistoleiro, é o John Wayne, que chega ali e, ao invés de cavalos, os seus inimigos estão montados em motos, certo? Então, Ruas de Fogo, né? Streets of Fire, um filme completamente diferente para o seu tempo, uma estética toda nova, e quem ainda não conhece pode comprar essa edição aqui da Versátil, que está sensacional. Então, por hoje é só.